falou agora, ele é um programa que está associado à Unesco. Né? A Unesco ela é um organismo ligado à ONU, né? A Organização das Nações Unidas. A Unesco tem a sua sede lá na cidade de Paris e ela foi criada no período pós-Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a cultura, a educação, a ciência entre os povos. Então, uma das linhas de atuação da Unesco está associada à questão do patrimônio. Né? Então, dentro dos programas da Unesco de proteção do patrimônio, de conservação e reconhecimento do patrimônio, a gente tem o programa de reservas da biosfera, que é o mais antigo, de 1971. O mais famoso é o patrimônio da humanidade, né? A gente tem em Minas Gerais algumas cidades históricas que são consideradas patrimônio da humanidade, né? Cidades de Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, então todos são patrimônio da humanidade. E mais recentemente, em 2004, então desde o final da década de 90 até hoje, a gente vê que esse é um programa muito recente, está o programa Geoparques. Quando a gente falar um pouquinho sobre esses outros programas, tanto a Reserva da Biosfera como o Patrimônio da Humanidade, a gente vai ver que o foco desses programas está muito centrado no patrimônio cultural e quando se fala de patrimônio natural, está muito centrado no patrimônio biológico. Né? Eu acho que isso é uma coisa até fácil da gente perceber quando os visitantes chegam no parque, eles observam muito facilmente a vegetação, né, os animais, as próprias fotos que a gente tem aqui do parque, né, na sala, mostram os elementos da biodiversidade. No entanto, o parque está cheio de rochas, de afloramentos e a própria Serra do Curral, que emoldura o parque e a cidade de Belo Horizonte, são patrimônios associados não à biodiversidade, mas à geodiversidade. Então esse programa ele foi criado para isso, para que as pessoas comecem a perceber também não só os valores desses elementos vivos da natureza, que são fáceis da gente interagir com eles, mas também esses elementos que não são vivos, que compõem a geodiversidade. E também tem toda uma dinâmica. Então começando aí com o conceito que é fácil para a gente associar, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de algo que é passado de geração para geração. Tanto o patrimônio nosso, da nossa família, que é passado de pai para filho, como o patrimônio mesmo, universal de todas as pessoas, as obras, as construções e a própria natureza. Então é algo que é herdado das gerações passadas e é mantido por nós, e vai sendo passado também pelas futuras gerações. Então aí entra aquele programa que a gente falou, que é o mais famoso da Unesco, que é o Patrimônio Mundial da Unesco, de 1972, aonde a Unesco reconhece tanto os patrimônios naturais como os patrimônios culturais. Eu não sei se vocês sabem como que funciona isso, mas vamos supor, aqui em Minas Gerais, que a gente tem um centro histórico, como aconteceu com Ouro Preto, que as pessoas, a população e o próprio governo acham que esse patrimônio ele deve ser reconhecido em nível internacional, quer dizer, que o valor dele deve ser reconhecido por todas as pessoas, não só aqui, mas nos outros países também. Então, a gente elabora um dossiê de candidatura, então um documento que vai mostrar toda a importância, no caso do patrimônio cultural histórico, toda a importância histórica e cultural daquele patrimônio, a gente encaminha para a Unesco para que ela venha aqui, avalie e reconheça ou não aquele patrimônio como patrimônio da humanidade. É assim que funcionam essas candidaturas, A mesma coisa com os outros programas, com a Reserva da Biosfera e com o programa Geoparques. Então, dentro dessa concepção de patrimônio cultural, é interessante que quando a gente faz uma evolução histórica, a gente percebe que até a primeira metade do século XX, o patrimônio cultural era muito sinônimo de patrimônio material, das construções, dos monumentos históricos e culturais que estão presentes nas cidades. Mas que a partir daí, a gente começa a ver um novo movimento em relação a essa questão do patrimônio, que na verdade o que faz a identidade de uma nação, de uma sociedade,
não é só os seus patrimônios construídos, mas também todo o legado material que forma aquela cultura, né? Então hoje, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem alguns patrimônios que não são obras construídas, mas que são reconhecidas como patrimônio da nossa sociedade, né? Por exemplo, o queijo Minas, o pão de queijo, né? Lá no Recife, o frevo. Então esses patrimônios imateriais, eles também são reconhecidos hoje como elementos importantes, né, de uma nação, de uma sociedade. Então aí alguns exemplos, né, de monumentos famosos que evocam essa imagem de culturas e nações. Aí a gente está vendo patrimônios materiais, né, monumentos mesmo. E é isso que a gente falou. Hoje, né, não só esses monumentos construídos, mas também todos os bens imateriais, que a gente chama de intangíveis, representam a cultura, né, e a história de uma sociedade, de uma nação. Então, hoje, né, essa noção de patrimônio cultural envolve não só esses monumentos, mas também a vida cotidiana da população. Por isso que a gente tem aí reconhecido o pão de queijo, os nossos doces, né, o nosso queijo, danças e várias outras coisas que são tradicionais, né, aqui em Minas e também em outras partes do Brasil. Então, dentro do patrimônio cultural, se a gente pegar lá o conceito da Unesco, existe, né, um item específico que vai englobar o patrimônio paleontológico e geológico. Mas quando a gente faz uma evolução histórica, a gente vê que são poucos patrimônios reconhecidos pela Unesco que entram aí dentro, né? E aí alguns exemplos desses patrimônios, envolvendo aí, aqui embaixo, pegadas de dinossauro, né, a sítios arqueológicos e sítios fósseis, né, de animais e outros, e os sítios arqueológicos lá com pinturas rupestres e as próprias cavernas, né, que entram aí também. Então, a cultura supõe evolução e aperfeiçoamento. Na verdade, esse é um conceito dinâmico que acompanha a própria sociedade, né? E o que é, então, patrimônio natural? A gente até agora estava falando do patrimônio cultural. Quando a gente pega o conceito de patrimônio natural, a gente vê que ele é o legado dos objetos naturais e atributos também intangíveis, que engloba a fauna, flora, geologia, paisagem e formas de relevo. Mas quando a gente faz um levantamento, né, de novo, do que a Unesco considera, reconhece como patrimônio natural da humanidade, a gente vê que a maior parte desses patrimônios naturais envolve muito os elementos da biodiversidade, da fauna e da flora, e muito mais raramente, né, elementos da geodiversidade, os elementos como as rochas, o relevo, então são mais raros dentro desse reconhecimento como patrimônio natural, né? Alguns exemplos de patrimônio natural, aí o Grande Canyon lá nos Estados Unidos, né? O Parque de Yellowstone, que era o parque lá do Zé Colmeia, que tem também esses patrimônios associados aos aspectos geológicos, que são os geysers, né? E aí, vulcões, né? O Vesúvio lá na Itália, que também é um patrimônio natural associado aos aspectos geológicos, né? E outros também. Lá na Irlanda, né? Essa calçada que a gente chama de calçada dos gigantes. Parque Nacional do Iguaçu, aqui no Paraná, né? Também associado aos elementos da geodiversidade, é reconhecido como patrimônio natural. E a gente vê aí, ó, né, que esses patrimônios, eles trazem um grande número de visitantes, né? Eles conseguem trazer, né, despertar no visitante o interesse por conhecer esses locais. Bom, então, além desse programa, que é o Patrimônio da Humanidade, uma outra forma que a Unesco, um outro programa que a Unesco tem de reconhecimento do patrimônio natural é o programa Rede Mundial das Reservas da Biosfera. Esse é um programa que também tem, a gente tem várias reservas da biosfera no Brasil, inclusive uma delas, nós estamos dentro dela, né? Não sei se vocês sabem, que é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, né, que pega essa região, e o Parque das Mangabeiras está dentro dessa reserva da biosfera. Esse programa, ele é específico
biodiversidade. Então a Unesco, quando ela reconhece uma região como reserva da biosfera, ela está reconhecendo que aquela região ela tem um importante patrimônio do ponto de vista da fauna, da flora, dos seres vivos, né? Então no Brasil a gente tem a reserva da biosfera da Amazônia Central, a gente tem que estar lá em verde escuro, né? Lá na parte norte lá do mapa. A gente tem a reserva da biosfera da Caatinga, que está em laranja. A gente tem a reserva da biosfera do Cerrado, que está em vermelho. A gente tem a reserva da biosfera do Pantanal, né? Em azul. A reserva da biosfera da Mata Atlântica, né, que pega ainda os restos de Mata Atlântica que a gente tem no território brasileiro. E a gente tem a nossa mais recente reserva da biosfera, que é a reserva da biosfera da Serra dos Pinhais, que foi reconhecida em 2005. Tá? Então, nesse mapa aqui, ó, a gente consegue ver essa área toda em amarelo é a reserva da biosfera da Serra dos Pinhais. Aqui no estado de Minas Gerais, essa região que está aqui, ó, é a região do quadrilátero ferrífero, onde está o Parque das Mangabeiras e que também está incluído dentro da reserva da biosfera da Serra dos Pinhais. Bom, então como que a Unesco pensou, né? Então, se a gente lembrar, esses programas eles são bem antigos, né? Eles são lá da década de 70. Vocês lembram aquela primeira transparência que eu mostrei? Então eles têm bastante tempo, né? E a gente viu que o programa Geoparques ele é bem mais recente. Ele vem amadurecendo do final da década de 90 e ele só se estabelece mesmo oficialmente assim, né? Como rede em 2004 pela Unesco. Então o que a Unesco começou a pensar? Quando eles começaram a avaliar esses programas de reconhecimento do patrimônio natural, eles começaram a perceber que o patrimônio biológico estava muito bem atendido, né? Mas que o patrimônio geológico envolvendo as rochas, o relevo, os fósseis, não estava tão bem representado. Então, tinham poucos locais reconhecidos pelo seu valor geológico. Então, eles começaram a pensar num programa específico para esse patrimônio. E se a gente pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU de 1948, a gente pega lá no seu primeiro artigo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, na década de 90, numa reunião que aconteceu na França, eles criaram a Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra. Aí vem aquela noção que a gente estava falando de patrimônio, né? Que quando a gente falava de patrimônio antigamente, esse legado eram essas obras monumentais que eram passadas de geração para geração. Mas aí, lá na França, quando eles fizeram essa declaração, tem 9 artigos, ela é muito bonita. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar na internet, com esse título que está aí, Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, vocês vão conseguir ela na íntegra, todos os artigos, né? E ela fala no seu primeiro artigo que assim como cada vida humana é considerada única, chegou a hora, né, de reconhecer também o caráter único da Terra. Então ela traz essa noção de que a Terra, com sua evolução e com todos os registros dessa evolução que estão nas rochas, no relevo, nas paisagens, ela também merece ser protegida e reconhecida, tá? Então foi com essa filosofia que a Unesco criou, né, esse programa Geoparques, que trabalha com outro conceito também, né, que é do James Lovelock, que é Gaia, né, a Terra Viva, que já é um conceito que a gente escuta mais, né? Então a gente tratar a Terra como uma entidade única, que tem a sua história, que tem a sua evolução e que por isso toda essa história de evolução ela merece ser, né, conhecida, conservada, né, para que as pessoas conheçam, né, a evolução do planeta que elas vivem, a história, né, da evolução desse planeta. Então aí a gente tem um pouquinho um retrospecto histórico da criação desse programa.
Como eu falei, ele foi criado todo com aquela filosofia lá, né, da Declaração Universal dos Direitos e Memória da Terra, de 1991, e a partir dessa declaração começou a surgir na Europa alguns geoparques, ou seja, algumas áreas que tinham importantes registros de rochas, de relevo, de fósseis que contavam a história geológica daquele lugar e que, portanto, deveriam ser conservadas, né? Então, os primeiros geoparques, eles surgiram na França, na Grécia, na Espanha e na Alemanha. E a partir desses 4 primeiros geoparques, todo ano, né, aconteciam conferências onde novos geoparques eram propostos e onde a discussão desse programa ia avançando. Então, aí ó, a gente vê alguns desses primeiros geoparques, lá em cima o geoparque da França, que fica no sul da França, na divisa com a Itália. Do lado de cá, o geoparque da Alemanha. Esse geoparque na Alemanha, ele tem alguma coisa parecida com o nosso, porque ele também tem importantes áreas de mineração, como a gente tem aqui no quadrilátero ferrífero, né? E o geoparque lá de Lesbos, na Grécia, que o tema dele mais específico é a paleontologia. Eles têm árvores fósseis, plantas fósseis, né? Aí é um tronco fóssil lá no geoparque de Lesbos. E aí foram acontecendo várias outras conferências, né, em vários lugares do mundo, e os geoparques eles foram aumentando. Então os países começaram, principalmente os países europeus e a China, começaram a reconhecer o seu patrimônio geológico e começaram a criar geoparques dentro do seu território, né? Na 4ª Conferência Internacional de Geoparques, que aconteceu no ano passado, foram apresentadas pelo menos 20 novas candidaturas, né? E até antes do ano passado, aí a gente tem um mapa com a atual rede global de geoparques. Cada pontinho amarelo é um geoparque. A gente vê que, embora seja um programa recente, ele já está bem difundido, principalmente na Europa e na China, né? O Brasil tem um geoparque solitário lá no Nordeste, que é o Geoparque de Araripe, que fica no Ceará, no sertão do Ceará, né? E esse geoparque, o Geoparque do Araripe, ele foi reconhecido pela Unesco em 2006. Eu não sei se vocês já tiveram nessa região, mas é aquela região do Padre Cícero, né? Que é bem no interior mesmo, é uma região muito, muito pobre, né? Se alguém já teve a oportunidade de ir, sabe do que eu estou falando, né? É muito, muito pobre mesmo. Ela fica a 700 quilômetros de Fortaleza, então é bem distante, bem no interior. E o geoparque, ele vem mudando, né, desde 2006 até hoje, a rotina, né, e a vida das comunidades que vivem no Araripe, tá? Então, eles estão tendo, quando uma região é reconhecida pela Unesco, a Unesco não dá dinheiro, né? Ela não vem aqui, se a gente criar um geoparque, ela não vai dar um tanto de dinheiro para a gente, ela não vai fazer isso. Mas a partir do momento que a gente tem um reconhecimento internacional, o próprio governo, tanto do estado quanto do país, eles começam a estimular, né, e a iniciativa privada também, o desenvolvimento de projetos naquela região, porque ela é reconhecida no mundo todo, né? Então é isso que está acontecendo no Araripe. Tem alguns ministérios que estão dando recursos para Araripe, a iniciativa privada está dando e está realmente mudando a vida daquelas comunidades. Então, por exemplo, eu não lembro mais se nessa apresentação tem, eu acho que tem aquelas por lá na frente tem. Então vou deixar para falar lá na frente. Porque você já está introduzindo o geoparque em si. Então, lá na frente eu vou mostrar para vocês que eles desenvolvem hoje alguns produtos, né, direcionados a essa questão da geologia do local, tá? Do que é importante em termos de geologia. E aí, em 2009, eram esses geoparques que a gente tinha, né? A gente vê uma distribuição, como a gente viu naquele mapa anterior, muito concentrada na China e na Europa, né? Agora a gente já tem geoparque na Austrália, tem outras novas propostas, e no Brasil tem duas novas propostas, uma que é a nossa,
quadrilátero ferrífero. E a outra que é a região da Bodoquena, no Pantanal, que também enviou sua candidatura e eles já foram avaliados pela Unesco em maio desse ano. Bom, aí vem isso que a Márcia estava falando, né? Antes da gente falar desses elementos de geoparque. O que é afinal um geoparque? Né? A gente falou o que é o Programa Reservas da Biosfera e a gente falou o que é o Programa de Patrimônio da Humanidade. E o geoparque? O que é um geoparque? Então, dentro do conceito da Unesco, a gente falou, né, que para a gente poder ser reconhecido como um geoparque, a gente tem que montar um documento e encaminhar a Unesco, que vai avaliar esse documento e depois vai mandar profissionais que são dessa área para cá, visitarem o lugar e avaliarem aquilo que a gente colocou no documento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai elaborar esse documento é ver se esse território, se essa região que a gente está propondo como geoparque, ela realmente pode ser enquadrada como geoparque. Então, no conceito da Unesco, a primeira coisa é que esse território, essa região, tem que ter os limites bem definidos. Quer dizer, como um limite de município, né? Eu preciso delimitar a área que eu estou querendo que seja reconhecida como geoparque. Claro que não tem que ter cerca nem nada, né? Um limite como de um município mesmo, mas tem que estar bem definido. Tem que incentivar o desenvolvimento econômico local. Quer dizer, quando eu reconheço uma área como geoparque, essa área ela não pode ser reconhecida só porque ela tem um valor científico, né, do ponto de vista das suas rochas, do seu relevo, das suas paisagens. Mas ela tem, esse valor dela, ele tem que incentivar o desenvolvimento local. Quer dizer, ele tem que promover, né, a fazer com que as comunidades elas consigam ganhar a vida, né, com aquilo que está ali. Então, esse exemplo que eu ia dar dos produtos que são desenvolvidos lá no Geoparque do Araripe é isso. Quer dizer, a comunidade ela se apropria daquele valor científico e passa, então, né, a ganhar dinheiro mesmo com aquilo, seja através do artesanato ou da culinária, né, de todas as coisas que a gente vai ver. Além disso, essa região que está toda limitada, ela tem que ter um número expressivo de sítios geológicos. O que são esses sítios? São pontos que podem ser afloramentos de rocha, que podem ser serras, que podem ser lugares pontuais aonde as pessoas podem ir visitar e entender a história de evolução daquela região, né? E a gente vai entender a história de evolução da nossa região através desses sítios geológicos. A gente vai até apresentar isso. Ela tem que ter uma importância científica e, além disso, ela tem que ter outros valores, valores arqueológicos, biológicos, culturais, né? Quando esse conceito entrou no Brasil, a gente começou a discutir ele, as coisas ainda eram bem incipientes, o Serviço Geológico do Brasil, ele fez um mapa, a gente vai até ver ele, com algumas propostas de regiões aonde a criação de geoparque seria interessante. E uma das propostas era o Monte Coranga. Depois eles tiraram o Monte Coranga, porque o Monte Coranga, por si só, ele tem uma importância científica grande, mas a região em si, né, ela não conseguiria promover o desenvolvimento econômico local, porque é uma região muito isolada. Então, quer dizer que o conceito de geoparque ali não caberia, por mais, né, importante que fosse a geologia daquela região. E essa imagem que está aí, ela é uma imagem muito interessante, né, porque ela mostra pra gente o que realmente o geoparque proporciona. Então, aqui, ó, a gente está vendo que lá na geologia a gente fala que é uma coluna estratigráfica. Quando a gente vai estudar a história de evolução de uma região, a gente pega as rochas mais antigas, né, e vai colocando elas como se fossem, vai desenhando elas para a gente entender como se fossem empilhadas, né, da mais antiga para a mais nova. Quando a pessoa está visitando um geoparque,
ela tem, é como se ela tivesse, então lá atrás, né, ele escavou isso tudo para ver a história de evolução lá da região. É como se ela tivesse uma janela que proporcionasse para ela uma viagem no passado da Terra, né? Igual como a gente vê aqueles filmes de dinossauro, né, que vai mostrando pra gente, a gente está vendo uma janela para o passado. Quando a gente visita um geoparque, a gente também tem essa janela para o passado, né? O geoparque nos proporciona isso. Por quê? Porque ele vai contando como que aquela região evoluiu há milhões ou há bilhões de anos atrás, através das suas rochas, das suas paisagens, dos seus fósseis, dos seus minerais. Então a gente vai fazendo realmente uma viagem no tempo. É isso que o geoparque faz, né? Então o geoparque é um lugar fantástico para apreciar as paisagens e a sua geologia, e é um lugar de memória da história da Terra. Porque o que acontece? Hoje, quando a gente quer saber, né, a história da civilização humana, o que a gente faz? A gente vai pegar um livro e a gente vai ler aquela história, né, que está lá registrada nas páginas de um historiador que estudou. Agora, onde que está guardada a história da Terra? A história da Terra não está guardada num livro, né, onde a gente consegue ler. Ela está guardada nas rochas, nos minerais, nos fósseis. Cada rocha, cada mineral, cada fóssil conta uma parte da história da Terra. Então, é o livro da Terra, né? Esses registros são o livro da Terra. Cada um é uma página da história de evolução da Terra. E é isso que o geoparque vai proporcionar, então. Então, eles estão baseados dentro do conceito do Omístico. Primeiro, na geologia da água, claro, né? Embora a gente tenha visto lá no conceito que ele tem que ter toda outra essa importância biológica, cultural, arqueológica, tem que ter uma geologia importante, né? Então, na economia local, no geoturismo e na educação ambiental. O que significa isso? Hoje, esse modelo ele está sendo visto, né, está sendo utilizado em muitos países como um modelo de desenvolvimento territorial, modelo de desenvolvimento regional. Se a gente pegar, nós vamos pegar daqui a pouco o mapa dessa região do quadrilátero ferrífero, o que a gente vai ver? Que a gente tem vários sítios geológicos e que a gente tem vários municípios. Mas quando a gente vê atividade turística, a gente vê tudo de forma muito pontual, né? Eu vou desenvolver uma coisa aqui para o meu município, vou desenvolver uma coisa aqui para o meu sítio, vou desenvolver uma coisa aqui para a minha região, mas a gente não vê uma coisa que sirva para todo o território, né? Que integre o território, né? Então o geoparque ele promove essa integração por meio do significado das rochas, do relevo, das paisagens e dos fósseis. Então, o geoparque está baseado na conservação do patrimônio, no turismo, né, no geoturismo e na educação. E envolve também, valoriza também toda a história do lugar, biodiversidade, cultura, questão de hotelaria, gastronomia, animação, né? Então o geoparque ele envolve todas essas questões, né? Então ele ajuda com a criação de um geoparque, a gente tem uma dinamização da economia daquela região. Deixa eu te perguntar, então no caso que só tem esse aqui em Minas ou tem alguns outros? Em Minas existem outros potenciais geoparques. Por exemplo, tem uma região lá em Uberaba, né? No Triângulo. No Triângulo Mineiro. É um distrito de Uberaba. É Peirópolis. Que tem fósseis de dinossauros. Então lá eles estão querendo criar um geoparque. Essa, vamos já dizer... tem até um nome, né? Terra dos Dinossauros. Chama Terra dos Dinossauros, a proposta que eles estão fazendo. E essa iniciativa aqui na nossa região é a primeira, mas, assim, que está mais avançada, né? As outras ainda são potenciais. Igual também a Serra do Cipó poderia ser? A Serra do Cipó, ela está eu não sei se ela entra dentro daquela proposta de Diamantina, mas eu acho que não. Mas poderia. O que tem que ser feito? Tem que ser feito um levantamento, né, dos sítios que tem naquela região, para ver se aqueles sítios têm lá, se aqueles afloramentos, se aquelas
né, aquelas rochas que estão lá, elas ajudam a contar uma parte significativa. Porque quando a gente envia esse documento para a Unesco, a gente tem que provar essa importância. Então, no caso do quadrilátero ferrífero, essa importância científica, ela não é difícil de ser provada, muito pelo contrário. Eu não sei se vocês sabem, mas essa região nossa, ela é conhecida no mundo inteiro, né? Por causa dos recursos minerais, por causa, né, do ferro, do ouro e da própria geologia mesmo, da evolução dela. A gente vai ver isso, você vai ver que ela realmente é importante. Então tem que ter, né, um estudo para saber isso. Eu vou mostrar para vocês no mapa, vai estar mais na frente, no mapa do Serviço Geológico do Brasil, quais são as regiões que eles colocaram como prioritárias dentro de Minas, dentro também da região da Serra da Canastra, que eles, né, nesse levantamento preliminar acharam que ia ser interessante. Mas com certeza, se nós formos reconhecidos pela Unesco, tomara que ao invés de si seja quando, né, a gente consiga dinamizar e trazer esse conceito mais para o Estado. Provavelmente outros geoparques surgirão. Hoje, você lembra aquele mapa lá do Brasil, o Araripe está lá sozinho, lá no norte, né? Isso é muito ruim, porque os geoparques, eles trabalham em rede, né? Eu estava até comentando isso com a Gisele numa outra oportunidade que a gente teve. Significa dizer o seguinte: quando se trabalha em rede, se trabalha com cooperação. Então, vamos supor que aqui a gente criou um geoparque. Então, a gente tem aqui o sítio, que é um sítio do Parque das Mangabeiras. E tem um outro geoparque que é nosso parceiro, lá na Espanha. E eles têm um sítio que está na área urbana, como o Parque das Mangabeiras, que é parecido com o daqui. Aí pode haver, por exemplo, um intercâmbio de projetos. Ó, a gente está desenvolvendo um projeto aqui, a gente quer mandar uma equipe nossa para ir, para poder fazer um treinamento. Vocês mandam a equipe de vocês para cá. Então tem esse intercâmbio, né, de atividades educativas. Por exemplo, nós fizemos uma parceria com a Universidade de Lisboa, né? A gente está trazendo essa metodologia deles do programa Rocha Amiga para cá, e a gente tem uma parceria também com, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas em Portugal eles têm, até se vocês quiserem entrar na internet, que é muito interessante, eles têm uns centros espalhados pelo país todo, que chamam Centros de Ciência Viva. O que são esses Centros de Ciência Viva? São lugares, né, como aqui no parque a gente poderia ter um centro de ciência viva, que estão direcionados para atividades científicas, direcionadas para o público escolar, para os turistas, para os visitantes. Então, é como se fossem museus interativos, não tem peça, né? O mais próximo que a gente tem aqui, vocês já foram ver o museu novo lá na Praça da Liberdade, Minas e Metal? Uhum. Mais ou menos aquilo, e dependendo do lugar, tem o direcionamento. Tem alguns que são mais para geologia, depende da área de Portugal, onde está localizado o Centro de Ciência Viva. Então aborda um tema característico daquela região, além do básico, que é comum. Isso que a Márcia falou, não é só de geologia, tem o de biologia, tem de matemática, de engenharia, de tudo. Desenvolvem vários temas. Muitos, né? E são vários centros e são muito interativos. As atividades acho que não são tão high-techs como o do Museu das Minas e dos Metais, são mais simples, né? Dependendo do Centro de Ciência Viva, mas são muito, muito interativas. Então a gente tem uma parceria com o Centro de Ciência Viva de uma cidade que chama Estremoz, e eles fizeram, eu estou até lembrando aqui por causa disso que ela falou, um negócio super interessante. O que eles fizeram? Na cidade, uma cidade pequenininha, eles fizeram um sistema solar à escala. O que é isso? Eles pegaram os planetas do sistema solar, pegaram a cidade, onde eles queriam colocar, e aí, na escala da cidade, eles escolheram um ponto mais distante para colocar o último planeta do sistema solar. E a partir dele, eles foram posicionando os outros planetas para ficar tudo na escala distância, né? Real, só que na escala daqui, de como esse planeta estaria nos outros. E as pessoas fazem o trajeto dentro da cidade, de bicicleta, caminhando, e eles vão para as escolas. Isso foi dentro desse Centro de Ciência Viva. E eles têm uma exposição muito bonita sobre a Terra, eles trabalham com essa questão da pegada ecológica, tudo
interativo, a pessoa responsável por lá é muito criativa. E o outro centro de ciência viva que a gente tem parceria é com o do Lousal, que é direcionado para a história da mineração. Então eles têm uma mina antiga para ser visitada. E aí o que a gente está tentando fazer? A gente ainda está tentando, né? Não sabe se a gente vai conseguir. A gente está tentando ver se eles nos cedem, nos emprestam o formato em PDF dos painéis que eles têm no Centro de Ciência Viva de Extremoz, que explicam a história de evolução da Terra, que são maravilhosos, cheios de desenhos, pouco texto, né, para as pessoas aprenderem, para a gente colocar, né, vocês estão até convidados a partir de agosto, porque a gente ainda está finalizando, lá no Museu de História Natural da UFMG, a gente criou um centro de referência em patrimônio geológico. Então a nossa ideia é que se eles, né, fornecerem para a gente esses materiais, a gente faça a impressão e faça uma exposição mesmo nesse centro de referência, né? E aí, se a gente conseguir isso, se a gente conseguir esse material, eu acho que pode ser replicado para cá, por exemplo, né? A gente pode pensar numa sala de uma exposição geológica, porque aí é muito mais simples, porque os painéis eles podem ser... As imagens são autoexplicativas. São autoexplicativas. As pessoas entendem que tem que ter um monitor constante. Tudo. A gente pode imprimir, pode colocar rochas, por exemplo, da nossa região para compor essa exposição, né? Então acho que vai ser um passo muito importante se a gente conseguir isso. E a gente pode deixar aqui também a sementinha da ideia lá do sistema solar. Quem sabe a gente possa fazer um sistema solar aqui dentro do parque. Pois é, num projeto, Num né, da projeto que a FAPEMIG. gente estabelece uma área onde vai ser o sol, e isso, porque aí as pessoas andam, não precisa ser muito grande, mas as pessoas andam, a gente pode colocar como distância, o número de passos equivale a tantos anos-luz. Né? E pode fazer espalhado no parque todo, né? Pega um ponto mais distante, pode fazer isso para o sistema solar e pode fazer isso, a ideia que nós já tivemos no próximo projeto nosso, é fazer isso para a evolução da Terra, para a escala de tempo geológico. Então pegar o Arqueano, o Proterozoico, onde que seria colocando isso nesse caso? A gente pode fazer os dois, né? Aí a pessoa pode escolher o caminho que ela quer fazer. Ah, não, eu quero conhecer o sistema solar. Esse, não, eu quero do conhecer tempo o sistema geológico, a gente já está com uma parceria para implantação lá no Museu de História Natural, para quando tiver, quer dizer, as crianças que visitam o museu de História Natural o tempo inteiro também conhecerem essa história geológica, o tempo geológico, ter uma noção assim do tempo geológico, né? Que a gente pode pensar numa coisa, por exemplo, durando num dia, o que aconteceu nesse um dia para chegar lá onde o homem apareceu. Só para as pessoas terem noção desse tempo geológico. Como trazer para mais próximo, né, da nossa realidade. Então, quando a gente fala em geoparque, os conceitos associados são, a gente vai falar um pouquinho de cada um, a geodiversidade, o patrimônio geológico, a geoconservação, o geoturismo e a educação. O geoparque ele tem que ter tudo isso que está aí, né? Começando então pela geodiversidade. Essas são algumas publicações que já foram feitas aqui no Brasil que abordam esses temas. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, como a gente não conhecia os nossos sítios geológicos, tem uma comissão que foi criada e ela começou a pedir aos cientistas que mandassem para eles os lugares que eles achavam que deviam ser protegidos do ponto de vista da geologia. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem escritos, né, nesse livro, por exemplo, a Serra da Piedade, né, ela tá, aí a gente vai até ver por quê, porque ela vai, a história dela vai aparecer na próxima etapa da nossa apresentação, tá o Pico do Itabirito, né, a Serra do Caraça, aquela parte lá do Pico do Inficionado, saindo do Quadrilátero em Minas, a gente ainda tem essa região das grutas de Lagoa Santa, também Diamantina, né, Diamantina, vários pontos. E outros livros, esse aqui, por exemplo, ó, eu não sei se vocês conseguem, esses dois, se vocês conseguem ver em livraria, mas eu tenho, depois eu posso até passar para o Gisele, porque são muito interessantes, porque eles são livros direcionados para o turista. Então eles começam a contar a história da Chapada Diamantina, do ponto de vista das pessoas, da biologia, da geologia, das águas. Então é um negócio bem interessante para fazer para o próprio parque, né? E são vários outros que já têm envolvimento nesses temas. Então, o que é a geodiversidade?
Quando a gente fala da biodiversidade, a gente fala, né, da diversidade de seres vivos que uma determinada região tem, né? E quando a gente fala da geodiversidade, a gente fala da diversidade de feições geológicas, que são as rochas, os minerais, os fósseis, as formas de relevo e os solos, que na verdade constituem, né, a base para o desenvolvimento da vida na Terra, né? Então isso que é a geodiversidade. Então aí a gente tem alguns elementos da geodiversidade, né? Os fósseis são elementos da geodiversidade. Lembra que a gente estava falando lá no início que isso tudo são páginas da história de evolução da Terra, né? Então essas páginas são os elementos da nossa geodiversidade. Os minerais, né, são elementos da geodiversidade, e a geodiversidade, ela tem vários valores, né, que são os valores associados à relação da natureza com o homem, os valores culturais, né? Isso aqui pra gente é muito tranquilo, talvez a gente não pense nisso, né? Mas, por exemplo, Minas Gerais, esse nome é associado a um elemento da geodiversidade, que é a presença, né, da ocorrência do ouro, do ferro e dos bens minerais que existem no nosso território. Quantas cidades nós temos que têm nomes associados a elementos da geodiversidade? Diamantina, Ouro Preto, Ouro Branco, Turmalina e por aí vai, né? Então isso faz parte da nossa cultura. Aquele bairro que tem aqui em Belo Horizonte, o Prado, todas as ruas são nomes de minerais, né? Esmeralda, turmalina, rubi, turquesa, né? Então isso faz parte da nossa cultura, mas a gente geralmente não para pensar nisso, né? A questão estética, o uso desses elementos, desses afloramentos para o lazer, para a produção artística, o Parque das Mangabeiras se enquadra nisso, né? Aqui a gente tinha uma antiga mineração e hoje a gente está usando esse espaço, que é um espaço associado à geodiversidade, para atividades de lazer e recreação. Econômico, que nem precisa falar, né? Essa questão dos recursos minerais e energéticos. Funcional, que na verdade todo o substrato, né, todas as rochas que existem no relevo, eles servem para o desenvolvimento da vida. É muito fácil, é muito comum a gente analisar a biodiversidade, falar da biodiversidade, mas a gente se esquece que sem o que está por baixo ela não existiria, né? E a biodiversidade, a geodiversidade, ela reflete na biodiversidade. Por exemplo, aqui no parque a gente tem canga, né? Que são essas concreções de ferro dura, vocês já viram? Vocês já devem ter visto, dá para ver muito bem lá na Serra do Rola Moça, aqui também em alguns pontos. Nessa canga se desenvolve espécies de plantas, né, específicas dessa região. Então quer dizer que a geodiversidade está controlando, tá influenciando na biodiversidade, né? E a questão científica e educativa. Então aí, ó, o valor econômico da geodiversidade, né, o uso desses recursos que realmente não tem como a gente viver sem eles, aí é um outro aspecto até interessante do geoparque. Que às vezes, quando a gente apresenta um geoparque, a pessoa já associa o nome parque à unidade de conservação. E aí quando a gente pensa num território tão grande como o quadrilátero ferrífero, já se pensa assim, então nunca mais vai poder ter mineração aqui. Não é essa a função do geoparque, né? Todo mundo sabe que não tem como a gente viver sem as atividades de mineração. Tudo que a gente usa hoje, né, inclusive na nossa alimentação, tem recursos minerais, né? Então não tem como viver sem ela. Então o valor econômico, ele é importante e é muito fácil da gente associar, né? O valor estético que está associado aí à beleza, isso é um afloramento de rocha lá nos Estados Unidos, que parece uma onda mesmo, né? Vocês entendem essa palavra, afloramento? É quando aflora a rocha dá para você ver a rocha. Tá? Isso que quando a gente fala afloramento é porque a rocha aflorou, você vê a rocha. Aí também é um outro ponto lá nos Estados Unidos, né, de um afloramento de pó de Guanacamar, você já explicou, né, que é tido como sagrado pelos índios, né,
Isso também a gente tem aqui, né? Vários elementos da nossa geodiversidade são considerados pontos, né? Lá na Serra da Piedade mesmo, o pessoal vai fazer as pomarias, né? Na serra e vários outros pontos são sagrados. O valor cultural e educativo, recreativo, né? Alguns, lá, isso é muito comum em Curitiba, eles pegaram essas antigas áreas de mineração, quando a cidade foi construída, e fizeram parques, né? Como o Parque das Angareiras. Não são grandes como o nosso, mas, né, são elementos que hoje são usados para lazer. E aí é interessante, ó, a questão educativa, estética, isso se mistura tudo. Isso aí é um piso, aqui, ó, que é utilizado num shopping lá em São Paulo. Esse piso, ele é feito de uma rocha que tem aqui no quadrilátero ferrífero, perto daquela região de... Como chama aquela cidade? Esqueci o nome. É de Ouro Preto. Cachoeira do Campo, né? Que são essas rochas aqui, ó, que tem os fósseis, um dos fósseis mais antigos do Brasil, né? De mais de 2 bilhões de anos atrás. Então, quando a pessoa está pisando lá no shopping, ela está pisando nos fósseis dos mais antigos do Brasil e ela nem sabe disso, né? E veio daqui, né? Que são esses fósseis que a gente chama de estromatólitos, que a gente vai ver lá na frente também. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar eles, não vou explicar agora, porque senão nós vamos ter que avançar um tantão lá na... mas não precisa de ir no shopping do Eldorado, não, né? No supermercado EPA ali na Avenida Afonso Pena, onde era o shopping, não é nem o shopping cidade, não é o Central Shopping. Quando você entra, você pode ir lá, pode pisar, mas sabendo o que é. São esses mesmos fósseis, estão lá no piso desse supermercado. Tem áreas piores e áreas, por causa do andar, às vezes perde o brilho, mas você consegue áreas que você vai ver direitinho isso. E é uma coisa, né, que poderia ser usada até do ponto de vista educativo. Já está lá, né, as pessoas já estão... Se a gente consegue pôr uma plaquinha explicando isso, já é um avanço muito grande. Com certeza. Né? E lá em São Paulo as pessoas passam em cima dos fósseis, nem estão sabendo, não dão nem notícia, né? Bom, ameaças à geodiversidade, aí a gente tem várias atividades, né, que podem ameaçar a geodiversidade, exploração dos recursos geológicos. Então, aquele negócio que a gente estava falando, que o geoparque não impede as atividades de mineração. Mas é interessante, por exemplo, igual a gente mostrou agora esses fósseis, esses estromatólitos que estão numa pedreira, que se a gente tem uma área com um sítio geológico com um valor tão importante para a gente entender a história de evolução, por que a gente não pode proteger um pedacinho pequeno, né, dessa pedreira para que as pessoas possam ter esse registro, né, para que elas possam aprender antes que acabe tudo isso, né? Desenvolvimento de obras e estruturas, aterros, obras de proteção de erosão costeira, gestão de bacias hidrográficas, desflorestamento, agricultura e por aí vai, né? Todas as atividades humanas que geralmente impactam o patrimônio natural de maneira geral. E aí entra dentro do conceito então de geoparque também o patrimônio geológico, né? Então a geodiversidade é tudo. O patrimônio geológico é aquilo que é significativo, é aquilo que é especial. Então aquilo que você estava perguntando, né, lá da Serra do Cipó, lá tem uma grande geodiversidade. Agora a gente precisa saber se aquela geodiversidade tem elementos significativos que nos ajudam a entender a história geológica daquela região, né? Aí a gente vai ter o patrimônio geológico e os seus sítios que vão integrar o patrimônio daquela região, tá? E para entrar na rede da Unesco tem que ter um reconhecimento mundial. A importância tem que ser de relevância mundial. Para se justificar a criação, né? Aí alguns elementos da geodiversidade que constituem patrimônio geológico, né? Alguns afloramentos de rocha de vários lugares diferentes. E é interessante, né?
Porque o nosso principal cartão postal, o principal cartão postal do Brasil, que é o Pão de Açúcar, é um patrimônio geológico, é um elemento da geodiversidade, mas a gente nem pensa nisso, né? A gente associa o Pão de Açúcar ao cartão postal do Brasil, mas as pessoas nem pensam que isso é um elemento da geodiversidade e que isso é um patrimônio geológico, né? Então a nossa imagem mais difundida internacionalmente é um patrimônio geológico. Agora todo mundo já sabe, né? Ninguém vai achar que não é. Pronto, o mais importante nosso é um patrimônio geológico. Na verdade, quando se vê o Cristo também não se pensa nisso, né? Mas o Cristo está colocado em cima de um patrimônio. Então não é só o Pão de Açúcar, né? O corcovado, que a gente enxerga só o Cristo, mas o corcovado é um patrimônio geológico também. E o próprio Cristo, né? Que é feito de material de rocha. Mas na verdade ele foi montado, né? Mas ele é feito com rocha. Com rocha. Aí, um outro exemplo, esse é um peixe fóssil do Araripe, aí é um sítio geológico lá do Geoparque Araripe. Aqui, ó, aquela questão que a gente estava falando, às vezes não é só o valor estético, né? Mas o valor científico que justifica um sítio geológico. Então, isso aqui, ó, é lá no Araripe, é um buraco mesmo, uma escavação, né? E a gente desce, tem uma escadinha ali do lado, vocês estão vendo essas bolas de rocha? Essas bolas é que contém os famosos fósseis do Araripe. Eles pegam elas, os paleontólogos, e aí eles começam a quebrar, tem um cheiro muito grande de matéria orgânica, né? Parece petróleo mesmo, é um negócio muito engraçado. Aí eles quebram com o martelo, abrem, e aí dentro tem os fósseis de peixes, né? Fósseis de libélula, dos seres que viveram lá no Araripe antigamente. Esses fósseis, eles são aquela questão que a Márcia estava falando, que você também estava falando, eles são reconhecidos no mundo inteiro, né? É um lugar muito importante do ponto de vista científico. E os fósseis do Araripe, então, aí a gente tem um sítio geológico. E esse sítio, ele foi interessante porque ele foi colocado dentro do Geoparque, assim, pelo menos foi essa história que me contaram lá. Diz que veio um americano para cá, para o Brasil, fazer um passeio, não sei o que ele fez, que ele estava visitando o Museu de História Natural de Nova York e esses fósseis estavam sendo vendidos. Claro, né, gente? Infelizmente tem comércio ilegal de fóssil, não é permitido, mas existe. E eles estavam sendo vendidos na porta do museu, por um preço que ele achou que era irrisório, eu não lembro mais o preço. E aí ele descobriu que vinha lá do Araripe, ele foi para o Araripe, comprou esse terreno de onde tirava os fósseis e foi lá no cartório fazer o registro do negócio que ele ia abrir. E aí no cartório ele falou que ele ia abrir um negócio de comercialização de fósseis. Aí ele foi informado que infelizmente ele não ia poder, né, fazer esse negócio porque era proibido, né, era contra a lei. E aí ele não tinha o que fazer com o terreno, porque o terreno não tinha, né, importância além da científica nenhuma, e ele doou para a universidade. E aí o terreno que ele doou hoje é um sítio geológico. E é esse terreno que está escavado, as crianças, os visitantes, eles vão lá, né, eles visitam, eles descem, eles acompanham a escavação do paleontólogo, ele mostra, né, como que abre esses fechos, né? É como se fosse uma bolha de rocha. É muito bonito. Aí quando vocês forem no Araripe, não deixem de visitar esse sítio, que esse sítio é realmente maravilhoso. A libélula fóssil, né, do Araripe é o símbolo do Geoparque, né? A gente estava tentando criar um símbolo do Geoparque do quadrilátero ferrífero, que fosse biológico, né? Porque aí tem mais interação. E o pessoal lá da secretaria pensou no peripatos, né? Aquele bichinho que tem lá em Ouro Preto, mas não sei se vai dar certo não, porque parece que é difícil desenhar o bichinho, estilizar o bichinho, vamos ver o que vai ser no final das contas. É um projeto. A gente não tem, é um projeto em pensamento, por enquanto. Não é nem em andamento, é em pensamento. E a geoconservação, né? Então aquela outra questão que a gente estava falando,
que o geoparque ele não é contra as atividades econômicas, nem as atividades de mineração. A geoconservação, ela não se propõe a conservar toda a geodiversidade, senão a gente podia voltar à idade das cavernas, né? Ela se propõe a conservar aquilo que realmente é significativo, ou seja, o patrimônio geológico de cada região. Na verdade, aquela formação rochosa toda é significativa para ser minerada, tem um valor econômico muito grande. O que a gente quer é pegar um bom afloramento, uma rocha exposta, que olhando para essa rocha, a gente saca a história de tudo. Para que a gente quer deixar pelo menos um ponto que conte essa memória da Terra. Como que aquela rocha foi criada, o que aconteceu para formar aquele tipo de rocha e quando que foi isso, né? Minera o resto, mas um afloramento que a gente acha mais bonito, que conta isso, a gente preserva. Então é isso, né? A geoconservação ela não pretende proteger toda a geodiversidade, mas sim o patrimônio geológico, né? E quando a gente fala de conservação, a gente está falando de proteção associada ao uso, né? Então, a geoconservação tem como objetivos conservar os geossítios de interesse científico, interesse pedagógico e turístico, divulgar o patrimônio geológico e seu significado, né? Conjugar a rentabilidade de iniciativas, que aí a gente vai ver a questão dos produtos que podem ser gerados com esses temas, possibilitar a participação em iniciativas internacionais e permitir a integração de estratégias associadas de conservação da natureza, né, ordenamento do território, etc. Aí são aqueles volumes daqueles livros, né, que eu falei com vocês, que tem os sítios geológicos paleontológicos do Brasil. O geoturismo, na verdade, quando a gente fala de ecoturismo, né, dos turismos de natureza, o ecoturismo geralmente está associado mais aos aspectos biológicos. Então foi criado esse termo por um pesquisador chamado Tom Rose, que é o geoturismo, né, que está associado a esses aspectos da geologia, das rochas, dos fósseis, do relevo e das paisagens. E aí já estão sendo feitos alguns roteiros também no Brasil associados ao geoturismo. Então aí tem uma rota das gemas e das joias, um roteiro turístico associado à geodiversidade. Esse é um lugar muito interessante, que é a mina das ametistas, que fica no sul do Brasil. E o que o dono da mina fez? Essas drusas, vocês já viram essas ametistas que vendem quando a gente está indo para Ouro Preto? Que ficam às vezes expostas na estrada? Não é sempre que tem, não. Elas vêm dessa região, né, que chama ametistas. Então lá eles têm uma mina aonde as drusas são tiradas. Vocês estão vendo que o moço está com uma marreta, né, e as drusas estão lá na parede, ó, e ele vai tirando essas drusas para comercializar. Então, o que o dono da mina ele fez? Ele fez uma coisa muito interessante, porque é muito bonito. Eu nunca fui, mas eu já vi fotos, eu conheço colegas que vivem lá nesse museu, e muita gente que vem de fora para conhecê-lo, né? Porque as drusas elas vêm com aquelas ametistas incrustadas, né? E elas ficam brilhando dentro da mina, da galeria, né? Então o que ele fez? Ele pegou um pedacinho da área dele, da mina, e ele colocou uma iluminação especial, iluminando as drusas. Não sei se vocês estão vendo, ó, aqui mesmo tem um nó enorme. Aí as pessoas entram, né? Elas veem aquelas coisas maravilhosas e elas saem da lojinha dele, já prontas para comprar, né? Então ele fez ele desenvolveu a economia ligada à geodiversidade. Então ele ele se tornou famoso, né? No mundo inteiro tem gente lá para conhecer a mina dele. A mina está lá, ele está lá minerando, e um pedacinho dela é o museu dele. É uma galeria já que não extinta, que ele não estava ganhando dinheiro para essa parte mais. Não, mas ele deixou um tanto de drusa lá, para ninguém tirar. Colocou só a iluminação, não tirou, não pôs não. Ele só, né, deixou várias lá para as pessoas verem. Não é um lugar grande, é um lugar pequeno, mas que está lá, maravilhoso, né? E o resto é
minera para lá e ainda ganha dinheiro vendendo as coisas da lojinha dele. E aí essa cidade tem toda aquela questão cultural que a gente falou, né? Aí tem uma igreja, que é a igreja de São Gabriel, que a parede é toda revestida com ametista, né? Não sei se vocês estão vendo do lado de cá, ó, a parede toda lilás, com as drusas, né, de ametista. A nossa Ouro Preto aqui, né, que também tem vários pontos interessantes, o museu, a mina do Chico Rei, né, e a educação. Aí entra aquilo que a gente estava falando lá atrás, né, dessa proposta, por exemplo, de se criar no Parque das Mangabeiras uma escala do tempo geológico no caminho, né, ou uma escala do sistema solar para as pessoas visitarem e aprendendo. Então, todos os geoparques, eles promovem e eles têm programas educativos. Essa ideia das caixinhas entra aí. Vários geoparques, ó, com atividades educativas, às vezes simples, né, às vezes mais elaboradas, né, às vezes só de colorido mesmo. Aí lá do Araripe, o Geoparque de Anacortejo, eles têm visitas guiadas, né, programas especiais para as escolas e vai crescendo, né? Imagina, se a gente reconhece o Geoparque do Quadrilátero Ferrífero, hoje a gente tem pouca coisa, mas na medida que todo mundo vai conhecendo, que o lugar vai sendo reconhecido, então isso vai aumentando. Essas parcerias internacionais e nacionais, elas vão aumentando, então essas trocas de experiência também vão, né, trocas de materiais educativos e por aí vai. Aí aquele mapa que eu tinha falado de vocês, ó, dos potenciais geoparques do Brasil, né? Esse aí é o de 2009, se vocês verem um outro, acho que ele está nessa apresentação, vocês vão ver que vários foram tirados por causa dessa questão do conceito, tá? Então, aí em Minas Gerais, a gente tem o Quadrilátero Ferrífero, que já, né, teve o seu relatório concluído, e vários, em Minas Gerais, olha lá, a Serra da Canastra, e eles tiraram a parte da Diamantina, mas tem essa de Uberaba também, né, que a gente estava falando que já está bem encaminhada. Então, são várias propostas, né? A gente conversando com pesquisadores de geoparques, tem alguns consultores que já tiveram com a gente, não para avaliar nosso geoparque, mas em algum evento, alguma coisa assim, eles falam que se o Brasil conseguir reconhecer 5 geoparques bem distribuídos, já está ótimo, porque eles acham que esse monte de geoparque não é tão viável, né? Na Europa mesmo eles já estão passando algumas dificuldades porque começou a crescer tão rápido e eles enviam os recursos para mesmas agências de fomento, né? Que está ficando mais complicado. Então agora eles estão limitando, por exemplo, as candidaturas. Antigamente, cada país podia fazer o tanto de candidatura que quisesse por ano. Hoje não. Cada país pode fazer 2 anualmente. Então, se o Brasil tiver 5 para fazer, ele vai ter que fazer 2 nesse ano, 2 no outro e no outro, mas não pode ultrapassar 2 por causa dessa disseminação e não está tendo gente para avaliar, né? Porque são muitas propostas, que é muito bom, né? Porque quanto mais a gente tem, mais difundido o conceito vai ficando. Aí esse aparece Viticoca, né? A Diamantina tá aí. E Peirópolis, né? Que é essa região que a gente falou, em Minas Gerais. Bom, se a gente já conseguiu o quadrilátero, já está bastante bom, né? Para começar. E aí alguns geoparques que estão mais adiantados têm uma proposta, inclusive, para a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Porque o que a gente anda mesmo é patrimônio geológico para tudo quanto é lá, né? Foi criada uma rede de geoparques no Brasil no ano passado, em Florianópolis, pelo Ministério da Integração Nacional, para fomentar e para difundir o conceito de geoparques no Brasil, né? Então é uma rede informal, porque os geoparques não são reconhecidos pela Unesco, mas é que para que esse conceito seja mais difundido e os estados eles comecem realmente a propor geoparques e estruturar esses geoparques. E aí a gente entra no Geoparque Quadrilátero Ferrífero especificamente. Aí a gente tem uma imagem, né, de satélite que mostra essa região do geoparque, depois a gente vai mostrar os limites.
Então, a cidade de Belo Horizonte está ali, né? A Serra do Curral, no sopé da Serra do Curral, o Parque das Mangabeiras, como um de nossos sítios. Aqui é a Serra da Moeda, a Serra do Rolonça ali em cima, a Serra de Ouro Branco, Serra de Ouro Preto e aqui a Serra do Caraça. Né? Nessa imagem de satélite, todos esses pontos que estão mais altos, né, em roxo, são as nossas serras, que na verdade limitam, né, mais ou menos a nossa região, que é o quadrilátero fenífero. Então aí estão alguns limites, né, do quadrilátero fenífero do ponto de vista da geologia: Belo Horizonte, Santa Bárbara, Ouro Preto, Congonhas. São vários municípios, né, que envolvem a área do quadrilátero fenífero e, consequentemente, a área do geoparque, né, a Moeda, Itabirito, Ouro Preto, Santa Bárbara, Belo Horizonte, Nova Lima, Brumadinho e por aí vai, né. As ferrovias e rodovias, isso é uma outra coisa importante, que é a questão da infraestrutura mesmo, né? Se a gente está falando de geoparque, a gente está falando de visitação aos sítios, de atividades educativas, então como que se dá o acesso a esses locais? A parte que a gente, né, também já sabe que essa é uma região economicamente importante, então aí a gente tem as lavras, né, são as minas, que, se a gente observar, elas ocupam, né, as nossas serras, essas serras que a gente falou, que delimitam a região. E aí vem a importância do quadrilátero fenífero, né? É uma região, a gente estava falando lá dos valores da geodiversidade, dos valores culturais, né? Toda a história da nossa região está associada às atividades de mineração, né? Foi a perspectiva de ocorrência de bens minerais aqui no quadrilátero que fez com que essa região fosse ocupada. Então, inicialmente, né, com as expedições pesquisadoras de minerais preciosos, concomitantemente na região de Sabará e de Ouro Preto, né, a descoberta do ouro se deu mais ou menos na mesma época. Todo o desenvolvimento dessas cidades estão associadas às atividades de extração mineral, no início o ouro e hoje, né, ferro e manganês. Tem lá a fundação em 1711 das vilas de Mariana, Vila Rica de Ouro Preto e Vila Real de Sabará. Então, marcando realmente o início de ocupação dessa região. Então, além dessa importância associada à história da mineração, essa região também é importante do ponto de vista da história de evolução da Terra. E vocês lembram que a gente estava falando que uma área, para ser reconhecida como geoparque, ela tem que ter importância do ponto de vista da geologia internacional, né? Essa região é uma área clássica da geologia do Brasil, né? Que é reconhecida internacionalmente. E aqui nós temos rochas, paisagens, relevos, solos que contam parte da evolução de um período da história da Terra que é chamado de pré-cambriano. Então, se a gente pegar, por exemplo, quantos anos que tem a Terra? Vocês sabem? Milhões. Milhões de anos, né? A Terra tem aproximadamente 4 mil, eu posso falar em bilhões? Mas falar em bilhões. 4,6 bilhões de anos, né? Então é 4.600 milhões de anos. É muito tempo, né? Será que a vida sempre esteve presente na Terra? Sim. Acho que sim. Bom, segundo Discovery, não, né? Segundo Ela chegou depois. Então, né? a vida chegou depois. Então vamos pensar aí, nesses 4.600 milhões de anos, será que a vida chegou quando? Aí a gente está lembrando lá da biodiversidade, da geodiversidade. Vamos ver por que a geodiversidade é tão importante, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: esses elementos, né, se a gente lembrar lá da escola lá antiga, né, esses elementos da vida, a biosfera, né, a hidrosfera, a atmosfera, a litosfera, elas estão em constante interação desde o início da história de evolução da Terra. Então a gente falou que a Terra tem aproximadamente 4.600 milhões de anos. A vida bem primitiva, assim, bem
poucos indícios de vida, já começaram a existir, eram principalmente aquelas bactérias, né? Organismos unicelulares, não pensa nem em planta, não. Nada estruturado, organismos unicelulares, bactérias, né? Cianobactérias principalmente. Elas começaram a existir há mais ou menos 3 milhões de anos, um pouquinho antes disso, esses organismos mais simples. Mas a explosão da vida mesmo, aquela vida que começa a ser observada com estruturas maiores, né? Começa a ter o seu registro nas rochas a partir de mais ou menos 545 milhões de anos. Então, olha só, se a Terra tem 4.600 milhões de anos, a vida mais evoluída mesmo, ela só surge em 545 milhões de anos. Então, esse período que vai de 4.600 bilhões de anos até 545 milhões de anos é o que a gente chama de pré-cambriano. Porque no Cambriano, que começa em 545 milhões de anos, é a explosão da vida e que a vida começa a evoluir e a florescer mesmo, né? Claro que ao longo da história tem extinção em massa, depois surgem novas vidas, mas então a gente vê que mais de 8/10 da história evolutiva da Terra está nesse período que a gente chama de pré-cambriano. E as nossas rochas do quadrilátero ferrífero são dessa época. Tá? Então, se a gente for pensar em termos de história global da Terra, né, nós temos aqui representados mais de 8/10 dessa história de evolução do planeta. Então, realmente é uma história muito importante. E como eu tinha falado, né, essas interações entre a biosfera, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, elas acontecem desses primórdios da história da Terra. E todas essas interações, lembra que a gente falou lá no início? Que as rochas são o livro da história da Terra, né? Onde está registrada essa história. Então, tudo que aconteceu com a Terra fica registrado nas rochas. Então, quando a gente lê, entre aspas, uma rocha, a gente está lendo um capítulo dessa história, né? E as nossas rochas dessa região, elas vão nos contar a história de evolução, né, do planeta aqui durante esse período, e a gente vai ver isso. Então, no quadrilátero ferrífero, a gente tem elementos geológicos representativos de parte dessa evolução. Só alguns exemplos aqui, mas que a gente vai voltar neles com calma, mas só para a gente ver. Vocês lembram que a gente estava falando lá daqueles fósseis mais antigos dos estromatólitos, lá do shopping de São Paulo? São esses aqui, que no nosso caso tem mais de 2 milhões de anos, né? Hoje, esses seres, né, que são os estromatólitos, eles vivem ainda. Eles são bactérias, são cianobactérias e elas crescem assim. Hoje, uma recente são essas aqui, ó. Lá na grande barreira de recifes de coral da Austrália. Vocês estão vendo esses negocinhos que crescem assim, parecendo um cogumelo? Isso são esses estromatólitos que fossilizados, que quando viram fósseis, ficam assim, ó. Eles crescem assim. A alga, né, ela cresce na areia, aí vem um pouco da areia do mar, sobe, ela cresce e vai de novo. Vai formando essas estruturas assim, né? Vai crescendo assim. E quando a gente faz um corte nisso, o que vai acontecer com isso aqui daqui a milhões de anos? A areia do mar, ela vai preenchendo isso tudo aqui e vai ficar só a cabecinha das cianobactérias, né? Que depois vão virar rocha, né? E aí elas vão virar isso que está aqui. Então a gente está vendo aqui, ó, é um corte só dessa parte de cima, né? Que não está mais redondinha igual está aqui. Por quê? Porque essas aqui têm mais de 2 milhões de anos, então elas já passaram por várias transformações, né, ao longo desse tempo, é muito tempo, né? Então elas já foram esticadas, empurradas, né, e elas estão assim. Então isso aqui aconteceu no ambiente marinho, né, de mar raso, não é? Não é assim que a gente tem elas hoje? Então é um indício de que aqui já teve mar, né? Outro indício. Hoje, lá no Havaí, a gente tem
atividade vulcânica constante, né? No Havaí não tem vulcão, o vulcão não fica sempre em erupção. Tem aquele vulcão que a gente vê, né, que é o principal, e no fundo do oceano, do lado dele, já tem um outro vulcão. E esse vulcão que está dentro do mar, do lado do que está na superfície, a hora que ele entra em erupção, saem umas lavas, né, aquele material lá que é rocha que é fundida, derretida, e ela sai assim, ó, na forma dessas bolas, tá vendo? Aí cai lá dentro do mar, fica essa bola, essa lava de bola. Aí essa lava, ela vai sendo coberta de areia, né? Tá dentro do mar. Então essa areia vai grudando uma bola na outra, né? Então ela forma essa lava, que parece um travesseiro, ela chama pilolava. É uma lava em forma de almofada, né? Ela parece um travesseirão mesmo, né? E aí quando ela vira rocha, quando ela consolida, ela forma isso aqui, ó. Tá vendo? Cada bola dessa foi uma bola dessa. E cada material desse aqui, ó, entre uma bola e outra, entre uma lava e outra, era uma areia que preencheu e grudou uma bola na outra. Isso aqui é uma pilolava aqui no quadrilátero ferrífero. Então, mostrando que aqui nós já tivemos um ambiente parecido com esse aqui, ó. Essa aqui tem mais ou menos 2.700 milhões de anos, né? Então é aquilo que a gente estava falando, como que cada rocha grava uma parte da história do planeta. E isso é muito bonito, né? Imagina a gente ver uma rocha e saber o que ela significa, que eu estou olhando para uma coisa que tem mais de 2 milhões de anos, que eu estou olhando para uma coisa que aqui, não sei quantos milhões de anos atrás, era completamente diferente do que é hoje, né? Então, quando alguém fala pra gente que Minas Gerais já teve mar, já teve um ambiente desse tipo, a gente sabe por quê, né? Porque tudo que aconteceu nesse ambiente vai ficar guardado nas rochas, tá? Então, os nossos sítios geológicos, eles vão nos contar essa história. Além disso, né, tem todo um valor patrimonial que a gente viu que envolve o conceito de geoparques. Tem um valor biológico, didático educativo, turístico, geocientífico, cultural, né, e por aí vai. Então aí em vermelho a gente está vendo a área que tem o limite do que foi proposto como geoparque do quadrilátero ferrífero, tá? Lembra que a gente falou, né, que a área tem que ter um limite bem definido. Então, Belo Horizonte está ali, o Parque das Mangabeiras está lá. Eu lembro quando a gente foi apresentar para a Gisele, ela queria que a gente levasse o limite lá para cima para pegar vários outros parques de Belo Horizonte, né? Mas o conceito de geoparque é um conceito dinâmico, né? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que essa área seja reconhecida, pode ser, né, que daqui a pouco a gente encontre um outro sítio que está fora desse limite, mas que também vai integrar o geoparque. Essa foi a ideia, né, inicial, que a gente realmente precisava ter um limite, mas é um conceito dinâmico, né? Não é um conceito estagnado. Então aí vem aquela questão conceitual. O que é o geoparque? O geoparque é a área que está limitada, né, pelaquela linha vermelha da outra transparência. E o que são os sítios? Os sítios são os afloramentos e os locais que integram esse geoparque, né? Então a Serra da Piedade é um sítio, o Pico do Itacolomi é outro sítio, o Parque das Mangabeiras é outro sítio, a Serra do Rola Moça é outro sítio, né? E por aí vai. Aí a gente tem vários sítios aí. Então, se a gente pegar os componentes do geoparque, valorização da identidade local, geologia da área, a gente tem sítios geológicos de importância científica, econômica, cultural e natural, o desenvolvimento da economia local, né? A gente vai ver como que isso vai se dar, a questão da educação. Então, isso tudo, vocês lembram que eu falei lá no início, que isso está sendo visto por muitos, né, como um modelo de desenvolvimento regional. Porque eu integro a região a partir dessa identidade, né? Dessa identidade que a região tem. Então, aí os nossos sítios que foram propostos, né? Inicialmente, são esses sítios que estão ali. A gente vê que tem sítios espalhados, né? Por todo o território. E a gente está trabalhando de forma mais efetiva com alguns desses sítios
que foram sítios que foram sinalizados com os painéis como os que a gente tem aqui hoje no Parque das Mangabeiras, né? Que depois a gente vai lá ver quem ainda não viu. Mas a gente tem hoje painéis assim na Serra da Piedade, na Serra do Caraça, em Cachoeira do Campo, no Pico do Itacolomi, aqui no Parque das Mangabeiras e na Serra do Rola Moça, né? São os nossos sítios prioritários. Então, vocês lembram quando eu estava falando do significado de geoparque, eu mostrei uma coluna que tinha um bonequinho vendo hoje a janela para o tempo, né? Essa aqui é a nossa janela para o tempo, ó. As nossas rochas, as rochas que tem aqui no quadrilátero ferrífero, elas contam uma história que vai de 3.200 milhões de anos até 1.700 milhões de anos. Esse é o nosso corte. Essa é a nossa janela para o passado. A nossa janela para o passado vai nos mostrar isso aqui. Cada pedacinho desse é um tipo de rocha que se desenvolveu num ambiente diferente. Eu apaguei foi o quê? Nada, né? Só fez barulho. Que se desenvolveu num ambiente diferente. Então, o que aconteceu? No início da história de evolução da Terra, a Terra ela era muito mais quente do que ela é hoje, né? Ela está perdendo ao longo da história dela o calor de dentro dela. E esse calor ele vai sendo perdido através dos vulcões, né? Então, há milhões de anos atrás, ela era muito mais quente. E lá no início da história dela, a gente não tinha esses continentes que a gente tem hoje, né? Então, começaram a se formar. Esses continentes a gente chama de crosta continental, né? É uma casquinha, é uma casca de continente. Então, no início da história dela, começaram a se formar as primeiras crostas continentais. Então, elas eram crostas, né? Casquinhas menores do que essas que a gente tem hoje. E essa rocha que tem lá em Cachoeira do Campo é uma dessas primeiras crostas continentais formadas na Terra, que tem mais ou menos 3 milhões de anos. Então, quando vocês visitam, se vocês forem daqui até Ouro Preto, agora quem for, vai parar lá em Cachoeira do Campo, vai estacionar o carro, vai atravessar a pontezinha e vai lá conhecer essa rocha que chama Guinais. É uma rocha de origem ígnea, né? Formada por atividade vulcânica, mas interna. Então, essas rochas são as primeiras crostas continentais formadas. Então, quando você está lá, você está pisando numa rocha muito, muito antiga, que se formou no início da história da Terra, né? Um dos primeiros pedacinhos de continente. E aí, o que aconteceu? Depois que essa rocha se formou, concomitantemente à formação dela, a gente tinha aqui os pequenos pedacinhos de continente, né? E tinha muita crosta oceânica, tinha muito mar, né? Hoje, o que acontece, por exemplo, lá nos Andes, né? O que a gente tem lá nos Andes? A gente tem o continente aqui, né? Com a cadeia lá dos Andes, e do lado dos Andes tem uma crosta de oceano. Não tem um oceano? O fundo do oceano, o piso do oceano, ele tem uma densidade maior do que essa do continente. Por isso que a do continente boia, né? Por isso que ela fica, que ela não afunda. Como a do oceano é mais pesada, quando ela se aproxima dessa aqui, ó, do continente, o que acontece com a do oceano? Ela é mais pesada, ela afunda. Quando ela afunda, olha o que acontece. Na medida que a gente vai para dentro da Terra, a temperatura não aumenta. Esse fundo do oceano não é composto de rocha? O que acontece? A rocha é o quê? É um monte de mineral. O que é um mineral? É um monte de elemento químico, né? O que acontece com esses minerais, com essa rocha, quando a temperatura vai aumentando? Ela vai fundir, ela vai derreter, né? E na medida que ela derrete, ó, ela sobe. Aí formam os vulcões, né? Que a gente vê hoje lá nos Andes. Então, no início da nossa história, isso aconteceu aqui. Então, depois que formou aquele primeiro pedacinho de continente, a gente teve um ambiente parecido com esse, aonde a gente teve o desenvolvimento de
de uma sequência que lá na geologia a gente chama de sequência vulcano-sedimentar, porque a gente tem rochas vulcânicas e ao mesmo tempo que a gente tem essas rochas vulcânicas, aqui em cima a gente tem sedimento, areia, né, dos ambientes que estão ali, que vão também depositando e formando rochas sedimentares. Então, o que a gente vai ter dessa parte aqui, ó? A gente vai ter na parte vulcânica as rochas que hoje recebem, que as rochas que hoje têm o ouro do quadrilátero ferrífero, né, no supergrupo Rio das Velhas, que ocorre em algumas minas ainda, né, que a gente explora. E na parte sedimentar, a gente vai ter esse ambiente aqui, ó, também de prainha aqui, ó. Aqui a gente tinha praia, né? E como que era essa praia? Vocês já viram quando hoje, vamos sempre trazer para o ambiente de hoje para ficar fácil. Quando hoje a gente vai no mar e pisa na areia do mar, vocês já viram que tem algumas praias que a gente pisa e a gente sente as ondinhas na areia? O que daqui a milhões de anos vai acontecer com essa areia? Ela vai virar o quê? Uma rocha, não é? A areia não vai... O que acontece com os grãos de areia na medida que eles vão sendo pressionados? Eles não vão ficando mais juntos, mais juntos, mais juntos, mais juntos, mais juntos, mais juntos, até solidificar? Ela vai virar uma rocha. E essas ondinhas que estão aqui hoje, elas vão ficar marcadas na rocha. São as marcas de onda. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, ó, isso aqui é uma areia de praia antiga. Vocês estão vendo um monte de ondinha assim, branquinha? Listrinha, assim. Listrinha. Canhura, né? É, umas canhurinhas. Isso são marcas de onda de uma praia antiga, que hoje está em pé. Está em pé porque ela tem mais de 2 bilhões de anos. Então ela já virou, né? Mas ela não foi depositada assim, ela foi depositada horizontalmente, né? Então tudo o que acontece nos ambientes vai ficando registrado nas rochas. E aqui embaixo, ó, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas tem umas linhas assim e umas linhas assim, ó. Vocês já foram em praia que tem duna de areia? Vocês já viram que o vento vai marcando a duna? Né? Isso é chamado de estratificação. E isso também fica na rocha. Então, pertinho daquelas ondinhas, a gente tem a areia do continente lá nas estratificações, marcada na rocha, né? Então aí a gente está perto, né? Tá vendo? Uma das primeiras praias da Terra, né? Que está aqui no nosso território. E a nossa praia também, né? Eu falava para os meus alunos, quem tiver sem dinheiro para ir para a praia nas férias, pode ir para a nossa praia aqui, né? Leva uma piscininha de plástico, porque não tem mais água na nossa, e pode levar um baldinho de areia também, porque a nossa areia já virou rocha, né? Então, depois que todo esse material já estava firme, né? Já tinha aquelas primeiras rochas do continente, mais essas areias e mais aquelas rochas vulcânicas, essa região, ela começou a passar por um processo de quebra e começou a ter deposição numa bacia sedimentar, que é a unidade que a gente chama de supergrupo Minas. Então, nessa bacia sedimentar, a gente também vai tendo vários ambientes diferentes. Ambiente de continente, depois a água do mar entra. Porque, olha só, se a gente pensar, né, hoje, os cientistas falam que a gente está numa época que a gente está tendo um aquecimento global, não é? Quando aquece, o que acontece com o nível do mar? Sobe. Ele sobe. E quando esfria, o que acontece com o nível do mar? Ele regride, né? Então, ao longo da história da Terra, a gente teve eventos que o nível do mar subiu, que a gente chama de transgressão. Então, lá no continente você vai ter depósitos, né, de ambientes marinhos, porque o mar sobe, e outras épocas que o mar regrediu, regressão, né? Que aí as geleiras vão ocupando maior espaço, o nível do mar desce, e aí você vai ter uma maior exposição do continente, né? Então isso também vai ficar registrado nas rochas. E ao longo, né, da evolução da nossa bacia, que se desenvolveu num ambiente assim, primeiro uma quebra, aí
aí você vai tendo depósitos continentais, depois o mar vai entrando, vai regredindo, vai entrando, vai regredindo, até acabar de formar as rochas que a gente tem aqui, tá? Então, olha o que vai acontecer. Primeiro, a gente começa a nossa deposição no ambiente continental. Hoje, né? Quando a gente pisa no fundo do rio, a gente pisa em quê? O que tem no fundo do rio? Quando a gente... Pedra e areia. Pedra e areia. Essa pedra que está solta, que são aqueles seixos, quando ela consolidar, quando ela endurecer daqui a milhões de anos, ela vai formar uma rocha que chama conglomerado. Eu não sei se vocês já viram, essa foto aqui não dá para ver direito não, mas vocês estão vendo que aqui tem um monte de seixo, ó, e areia, né? Isso aqui era um fundo de um rio, né? Que são essas rochas que a gente tem, que formam. Então, vamos lá, aqui é o fundo do rio conglomerado, e além disso a gente tem areia, né? E aí a gente tem um arenito, só que num ambiente diferente daquele do mar, né? Agora é uma areia de ambiente de rio, que tem características diferentes. Essas rochas aí, ó, elas formam a Serra do Caraça, a Serra da Moeda. Esses conglomerados e essas areias. Então, aquelas rochas que tem na Serra da Moeda e na Serra do Caraça foram depositadas num ambiente assim, que a gente chama de ambiente fluvial, né? Um ambiente de um rio antigo, ó. Então, aí a gente tem o sítio no Grupo Caraça e a Serra da Moeda. São dois sítios que a gente tem que contam a história aí desse antigo rio, né? Que a gente tinha aqui na região, que são sítios importantes. Então, se vocês visitarem a placa que está lá na Serra do Caraça, vocês vão ver essa história, né? Que é só uma parte do livro. A gente está contando o livro, não o livro todo, né? Mas uma parte do livro. E aí, depois, o que aconteceu? A água do mar, ela entra um pouquinho no continente. E aí acontece uma coisa muito bonita do ponto de vista da história de evolução do planeta. E isso é observado no mundo todo. O que acontece? Vocês lembram que aí a gente está em mais ou menos 2.400 milhões de anos. Nessa época, ainda não tinha tido a explosão da vida. Lembra que eu falei que ela só vai acontecer em 545 milhões de anos. Nessa época, o oxigênio que a gente respira, ele não acontecia livre na atmosfera. Ele existia, mas ele existia preso a outros elementos químicos. Vocês lembram que eu falei que aquelas bactérias primitivas, elas começaram a existir em 3.200 milhões de anos, mais ou menos? Essas bactérias, elas viviam no fundo dos oceanos antigos. Esses oceanos, eles eram muito ricos em ferro. E essas bactérias, quando elas, no metabolismo delas, né, elas liberavam o oxigênio. Aí a gente podia começar a pensar assim, ah, que legal, então esse oxigênio que elas liberavam foi logo para a atmosfera. Ele não foi, porque nos oceanos tinha o ferro, e o ferro é um elemento que gosta muito do oxigênio. Então, quando elas começaram a liberar oxigênio nos oceanos, o que o ferro fez quando o oxigênio ficou bastante? Pegou o oxigênio, né? Grudou no oxigênio e formou o que a gente tem hoje, que são os itabiritos, que são as rochas aonde a gente tira, né, o minério de ferro no quadrilátero ferrífero. Então, o que esses itabiritos indicam? 90% de todos os itabiritos no mundo inteiro são dessa época. Então, eles registram uma mudança na composição do oceano e da atmosfera. Depois que o ferro pega o oxigênio, as bactérias continuam liberando oxigênio e aí que o oxigênio começa a se concentrar na atmosfera. E aí ele só vai se concentrar mesmo a ponto de permitir a explosão da vida lá em 545 milhões de anos. Então, quando a gente está vendo o Itabirito, a gente está vendo uma das histórias, um dos capítulos da história da Terra mais bonitos, né? Que de certa forma permitiu a própria evolução da vida, né? Porque depois que o ferro pega, que o oxigênio começa
a se acumular na atmosfera e vai permitir a explosão da vida mesmo, né? Então, é uma parte maravilhosa da história de evolução do planeta, que está aqui, né? No quadrilátero ferríferos. Aqui no Parque das Mangabeiras tem afloramento de itabirito e tem afloramentos maravilhosos lá na Serra da Piedade. Então, quando vocês forem lá na Serra da Piedade também, agora vocês já estão vendo uma história, né? Uma parte da história bonita da Terra. Aí o Pico de Itabirito também, né? O sítio lá na Serra da Piedade e o Parque das Mangabeiras. São todos sítios que estão dentro desse contexto, tá? De evolução do quadrilátero ferrífero. Depois, nesse oceano raso, a gente também tem a deposição de carbonatos, né? Que formam a nossa... tem afloramentos deles na Serra do Gandarela, por exemplo, né? Aí também a gente tinha ambientes marinhos e para ter a deposição dessas rochas a gente tem que ter um ambiente mais quente. Então a gente estava num ambiente que não era frio, né? Num ambiente quente. Aí os carbonatos, mármores lá da formação Gandarela, que tem a ocorrência desses oncólitozinhos. E aí, ao longo da evolução, a gente vai ter outros eventos e um outro importante é esse aí, né? Que a gente já explicou, que são dos estromatólitos fósseis que ocorrem lá na Cachoeira do Campo, né? Então, eu já tinha mostrado para vocês os estromatólitos atuais da bacia de resíduos de coral da Austrália e eles fósseis, né? Aqui, que tem mais ou menos 2.200 milhões de anos. E aí, o que acontece no final dessa evolução toda? A gente tinha, então, né, lá no início, o continente, né, e aí o oceano se aproximando, né? Na medida que o fundo do oceano vai passando por baixo do continente, se eu tenho um outro continente do outro lado, o que vai acontecer quando esse fundo do oceano todo ir embora? O que vai acontecer com os dois continentes? Eles vão chocar, eles vão colidir. Só que lembra que eu falei que essa crosta continental ela é leve? Ela não afunda igual ao oceano. Então o que vai acontecer? Vai dobrar, né? Todas as rochas que estão aí. Aí por isso que a gente tem a formação dessas montanhas em Minas. E isso foi nesse período final, né? De colisão de duas placas continentais. Quer dizer que isso aqui era tudo água? Não tudo. Você viu que a gente já tinha ambiente lá fluvial, né? Você tem ambiente de continente sim, mas próximo da água do mar, né? E depois colide e dobra tudo, né? Que aí a gente tem esses dobramentos das serras que a gente tem hoje. Então, nós contamos, aí a gente tem quais eventos associados a esses sítios? Aí já é o final da nossa evolução. O grupo Itacolomi, né, lá no Parque Estadual do Itacolomi e na Serra de Ouro Branco. E aí acabou essa parte da história, mas a gente tem coisas mais novinhas no quadrilátero ferrífero. As nossas coisas mais novinhas são a bacia terciária do Gandarela, que a gente tem ocorrência de plantas fósseis. 65 milhões de anos. O resto foi tudo até 1.700 milhões de anos. Depois a gente não tem mais registro, né? E aí a gente tem depois o desenvolvimento dessas bacias com fósseis de plantas, né? Aí o sítio paleontológico do Fonseca e a canga, né? A canga é novinha. A canga ela se forma porque por baixo dela tem o itabirito. E o itabirito ele é composto de ferro e sílica. Só que esses elementos químicos, eles se comportam de maneira diferente. A sílica, ela vai embora e o ferro fica, né, formando essas crostas que a gente tem, que são a canga. O itabirito é antigo, tem 2.400 milhões de anos. A canga só tem 65 milhões de anos. E é uma alteração do itabirito. Aí, né, os sítios na canga. E é interessante, na semana passada teve até, esqueci o nome dele, é um vigia do parque que estava falando, né, quando a gente mostrou isso, que ele estava observando isso aqui no topo da Serra do Curral. A gente estava falando que a canga, como ela é muito dura, acaba que ela sustenta o relevo. Não sei se vocês
já viram lá no Rola Moça, que a gente chega, dá pra ver aqui, ó. Aquela coisinha assim, parece uma cobertura de bolo ali, uma Ela camadinha. fica embaixo, fica vazia, fica como se fosse um relevo negativo, porque a parte de baixo aí cabirita, ele vai embora. E a canga é resistente, ela fica. Então a gente fala que ela sustenta o relevo. Aí ele estava falando, eu esqueci o nome dele, ele era até muito interessado. Sempre ele perguntava que andando aqui em cima, isso já observou. Ele já observou isso, que com a mineração atrás, as camadas foram indo embora e a canga ficou, né, com uma crostazinha fininha, né? Aí o sítio na canga, ó, tô indo voltando, estou voltando. E tem também, igual a gente estava falando, como que influencia na biodiversidade, né? Tem toda uma vegetação associada a a canga. Aí tem os sítios associados à história da mineração, né? Aqui a gente tem um dos primeiros mapas geológicos do quadrilátero, que é o do Paulsen de 1840, 41. E a gente já vê, ó, um mapa tão antigo, com uma conformação muito parecida com a imagem do satélite que a gente tem hoje, né? Esse território era muito importante. Aí a gente tem os nossos sítios, ó, que já eram desenhados, né? Não é desenho, não. Representados nas gravuras de rugendas, né? A Serra do Piedade e a Serra do Caraça. Um dos primeiros exemplos de descaminhos do ouro, não sei se vocês já foram, ali em cima, as duas imagens de cima, são ruínas de uma casa de fundição que funcionou na região da Serra da Moeda. Aliás, a Serra da Moeda tem esse nome por causa disso. Foi em 1710 que naquela região se instalaram, né, pessoas que roubaram os cunhos da coroa e começaram com esse cunho, né? Roubaram Era a forma de fazer moeda. Fazer moedas que a gente fala que a moeda não era falsa, era de ouro verdadeiro, né? Porque não podia mais, tinha uma legislação que não podia circular ouro em pó, só podia circular ouro fundido, por causa do descaminho do ouro, né? Do roubo do ouro, o ouro que saía ilegalmente das minas. E então, todo mundo que tinha o ouro tinha que fundir, e na fundição era recolhido o quinto. Então eles iam fundir numa casa que não recolhia muito menos do que o quinto, obviamente. E eles então conseguiam, eles pagavam, mas pagavam para o proprietário da casa falsa, que a moeda era de verdade. A casa que era falsa. E é muito interessante quando você lê sobre essa história, que o Inácio, que era muito vigoroso, ele instalou ali, e hoje as ruínas que foram descobertas são essas, mas com certeza deve ter mais coisa, mas que ele tratava os funcionários, o povo que trabalhava com ele, como se fosse militar. Não podia beber, não podia namorar, não podia fazer nada, e o povo se rebelou contra ele, e depois de anos, né, não sei quantos anos, foi bastante, foi denunciado. Esse mapa de cá conta a história a gente tem nesse mapa antigo a localização da casa falsa, que é do lado da igreja, e é um relato de onde o Inácio foi preso, que ele da casa falsa se escondeu atrás de um altar na igreja. Então o relato de onde ele foi preso foi lá dentro da igreja. É interessante a história, né? E aqui, nas fotos de baixo, são as ruínas que hoje estão lá na mina de Fábrica Patriótica, que é uma mina da Vale hoje. Onde era a Ferteco, alguém lembra? Indo para o Rio de Janeiro, isso aí é dentro, é a antiga Ferteco que hoje pertence à Vale. E essa mina, essas ruínas são do local onde pela primeira vez se produziu ferro em escala, né, industrial no Brasil, que é importante no nosso registro. A mina de Passagem, a mina de Morro Velho, né? A mina de Passagem de Mariana, que é visitada, aberta à visitação, e a mina de Morro Velho, que foi durante muitos anos a mina mais profunda do mundo, né? Não só do Brasil, do mundo. Aí é interessante porque quando os viajantes, os naturalistas, eles vinham visitar o Brasil e Minas Gerais, eles tinham os locais que eles queriam passar, né? E muitos desses locais eram essas minas antigas. E aí a gente tem a mina de topázio imperial, que fica lá em, como chama? Capão do Lama, um distrito, um distrito de Ouro. Que eles tiravam, né, o topázio imperial. Aí a gente tem todo o patrimônio biológico associado, né, o patrimônio cultural, as atividades
atividades de educação patrimonial, que já são desenvolvidas, né? Aí a gente fala aqui de forma ainda muito separadas, né? E é legal o Geoparque, porque ele vai integrar essas iniciativas. Valorização do artesanato e cultura local, que a Unesco prega. O respeito às atividades econômicas, né? Que a gente falou em relação principalmente às atividades minerárias. Bom, o que o Geoparque pode trazer? Né? Possibilidades de desenvolvimento de projetos conjuntos, divulgação internacional, educação, redes de integração, inovação, desenvolvimento social e qualidade ambiental. É isso que já está acontecendo onde se tem geoparques reconhecidos, né? E aí, o que nós já começamos a fazer? Então, nós temos as placas da Serra da Piedade, né, que já estão sendo instaladas. No mesmo modelo, essa é escura que mostrou a foto, né, já estava escuro. No mesmo modelo da que a gente tem aqui, né, para os outros sítios. Essa é da Colonia. Essa é lá do Quinais, do Cachoeira do Campo. Essa é daqui. O programa Rocha Amiga, que a gente já tinha falado no início, né, que deu origem a esses materiais educativos, né, que estão sendo desenvolvidos. E aí a gente está trabalhando com 3 escolas pilotos nessa região do quadrilátero perífero, para uma escola aqui, que é a Antônio Aleixo, Antônio Aleixo, aqui na Bandeirantes. É por causa exatamente da Serra do Curral. A gente quer, como a gente está fazendo com vocês aqui hoje, mas as pessoas que vivem a Serra todo dia entenderem a importância da Serra. Como a Úrsula colocou, quando a gente entende, a gente passa a valorizar, a gente passa a gostar, então a gente conserva. Então a gente está trabalhando com a escola, quer dizer, nós já tivemos reunião com os professores e agora que o material está ficando pronto, a gente vai voltar à Serra para desenvolver atividades educativas da geologia com eles. Porque não é só a formação da Serra com relação a serra também, gente, não sei se vocês repararam, mas ela é dobrada assim. Então, além de contar a história da formação, ela também registra essa atividade tectônica que a Úrsula falou. Porque acontece uma coisa muito interessante aqui na serra, que quando ela dobrou, porque ela é como se fosse uma mão vindo para cá, assim, não sei se dá para vocês verem as camadas nesse sentido, quando ela dobrou, houve uma inversão. E hoje a gente vê, tem lugar que a camada que fica por cima deixou de ser a camada mais nova. A camada mais antiga passou para cima da camada que formou da mais recente, né? Houve uma inversão. Então, não é só a formação, não é só a composição e a formação, mas tem o registro dessa atividade tectônica também. E isso está até no painel, né? Aí tem as outras escolas que a gente está trabalhando, né? Aí foi até uma visita do professor Marcachão, que ele teve aqui, veio aqui no Parque das Primaveras também, andou aí por lá. Nós já tivemos uma parceria aqui, né? No 24º Fantástico Mundo da Criança, como oficina, né? Da Cristine, que veio lá da Universidade de Viçosa, com os monitores dela, né? Bom, então o Geoparque, né, ao dar significado a esse patrimônio geológico, histórico, cultural e biológico, ele valoriza o território, né? Então esse que é o objetivo